O cara pagar a conta no primeiro date é machismo ou é cavalheirismo? Abrir a porta do carro, cavalheirismo ou machismo? No vídeo... Eu vou, peraí, não. Gente, sério. Eu não vou conseguir porque meu cérebro ligou isso. Uma coisa engraçada. No vídeo de hoje, precisamos... Abrir a porta do carro, pagar a conta no primeiro encontro, é cavalheirismo ou é machismo? Devo dizer pra vocês que tem 10 minutos e 30 segundos que eu tô tentando gravar essa parte do vídeo. E eu não consigo, como vocês bem vão ver aqui em algum momento, porque eu tenho uma crise de riso sempre que eu vou falar isso. E eu acho que tem uma coisa muito sintomática, e eu dá muita risada quando eu vou falar se abrir a porta do carro ou pagar a conta, se isso é machismo ou se isso é cavalheirismo. E eu acho que a gente vai chegar numa conclusão. Eu já tenho uma hipótese aqui e eu acho que é importante a gente dividir essa crise de riso aqui no final do vídeo. Então vamos trazer para discussão nesse quadro em que hoje precisamos falar sobre cavalheirismo. Vocês sempre perguntam isso, assim, qual o limite? Qual o limite entre o cara ser legal, o cara ser gentil, o cara ser cavalheiro e o cara ser machista? E tem coisas, né, que eu acho que aqui a ideia desse vídeo não é categorizar nada, assim, isso é machismo, isso é cavalheirismo. Eu acho que a ideia desse vídeo, eu acho que isso explica a minha crise de riso, a gente precisa problematizar o que é cavalheirismo. Por que que a gente chama gentileza de cavalheirismo? Por que que a gente precisa de um cavalheiro? Porque um cavalheiro é um homem que monta um cavalo. Ó, eu fui jogar aqui para descobrir o que que significa cavalheiro. Aí diz, numa definição antiga, homem da nobreza, cavaleiro, ou seja, aquele que montava cavalos era um homem da nobreza, portanto, um homem da nobreza é um cavalheiro. Aí diz aqui, aquele que possui educação esmerada, educada, gentil. Aquele que possui bons sentimentos, gentil, tá. E aí diz, do latim, palafreneiro, escudeiro. Então a gente pode ver que a definição de cavalheiro é um homem que tem a função de proteger. É um homem que tem bens, é um homem que está numa situação privilegiada e que ele, portanto, vai proteger. Aí quando a gente pensa a existência desse homem, qual é a diferença disso para um machista? Porque é como se essa ideia de cavalheiro fosse um machista do bem. É como se fosse isso, um homem que protege uma mulher. E quando a gente tem um homem, quando a gente tem a necessidade de ter um homem que proteja uma mulher, significa que quem é que está colocando a vida dessa mulher em risco? É um outro homem. Então, acho que é importante a gente pensar nessa existência, assim, de se eu preciso de um homem que me proteja de quem? Dele mesmo? Ou de outros homens como ele? Acho que essa é a reflexão que a gente precisa falar antes de romantizar a ideia do homem que é muito cavalheiro. Eu acho que é importante a gente reivindicar a gentileza, a cordialidade, o afeto, mas a gente não pode colocar isso na caixinha do cavalheiro, que é uma subcaixa dentro da caixa do machista, que é a ideia de achar que uma mulher precisa disso. Quando o cara abre a porta do carro, quando o cara paga a conta, ele faz isso com qual intuito? É um movimento de achar que essa mulher ela é incapaz de abrir a porta do carro ou que ela é muito frágil, que se ela abrir a porta do carro pode ser que ela escorregue, que ela não veja o buraco, que ela não veja a poça d'água? Qual é o intuito? O que é que está por trás desse ato? Ele faria essa mesma coisa com um homem? Um homem que está no banco do metrô, no banco do trem, no banco do ônibus e ele se levanta para uma outra mulher sentar. O nome disso é cavalheirismo? Ou o nome disso é machismo? Acho que é importante que a gente pense nessas distinções, mas sobretudo nas aproximações. E tenha a delicadeza de ouvir isso que eu estou falando, não como uma repulsa a esse carinho, a essa atenção, a essa gentileza que vem dos homens. Mas que a gente estranhe isso, que a gente estranhe por que
essa delicadeza, essa gentileza, ela só vem de um homem para com uma mulher. Ela não vem de um homem para outro homem. Um homem não levanta do banco do metrô para um outro homem sentar. Um homem não abre a porta para um outro homem. Por que que isso se faz para uma mulher? E mais ainda, por que que essa linguagem foi embutida dentro da lógica das dinâmicas amorosas? E aí, enquanto eu estava tentando aqui gravar isso para vocês e morrendo de rir, eu fiquei pensando que o Freud fala sobre o humor, né? Assim, o Freud, quando ele entende a função do humor, ele diz que a gente dá risada de alguma coisa porque o humor é a única forma em que o oprimido consegue tirar vantagem do opressor. O humor é a única forma em que a gente consegue se vingar, porque as estruturas não permitem. Então, acho que quando eu dou risada disso, é porque de alguma forma eu acho uma tosqueira muito grande. O cara achar que ele tá fazendo uma grande coisa porque ele abriu a porta do carro. O cara achar que ele tá fazendo uma grande coisa porque ele pagou a conta do jantar. Isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente riu muito num vídeo que tá aqui, em que o cara fala que precisa de um homem para trocar um botijão de gás. Onde também rimos muito. Então, por que a gente leva em consideração, ou por que a gente acredita que se um cara abriu a porta do carro, me mandou mensagem no outro dia, me mandou flores, por que a gente acredita que essas coisas, elas são signos de amor? Elas representam amor. Acho que é preciso que a gente estranhe essas coisas. Porque, como eu bem li aqui na definição, né, do cavalheiro, que é um homem de bens, um homem de bem, ele é um homem que sabe o que é o bom e o que é o bem, a gente acaba confundindo essas atitudes como se esse homem tivesse nos reconhecendo também enquanto um bem. Esse homem, ele nos reconhece enquanto um bem que ele precisa preservar, que ele precisa proteger. Nós não somos propriedade de homens. A gente sabe cuidar da própria vida, a gente sabe cuidar da gente. Isso não significa que não precisamos de cordialidade e gentileza, mas significa que a gente não pode tomar essas atitudes de gentileza como um cavalheirismo, como ai, como ele é incrível porque ele fez isso. Uma coisa meio uma Rodrigo Hilbertização da parada, sabe? Que o homem faz qualquer gracinha e a gente acha lindo. E principalmente coisas que nos colocam num lugar de subalternidade, num lugar de dependência, num lugar de fragilidade diante desse homem. Então, acho que essa discussão sobre o que é cavalheirismo e o que é machismo, ela vai dizer muito de como você se sente, como você avalia. Isso não significa a gente individualizar, né? Assim, a gente colocar na sua conta, particularizar o sentimento. Mas que você reflita assim, pera, isso me faz sentir como? Porque veja só, gente, isso me faz sentir como? Isso me faz me sentir sufocada de alguma forma? Tipo assim, pô, esse cara, eu mal saio do carro, ele já vem abrir a porta. Esse cara, eu mal faço alguma coisa, ele já vem. O que eu posso te ajudar? O que você precisa? Isso me faz sentir sufocada? Isso me faz me sentir uma princesa da Disney? Ai, o homem da carruagem, o homem... Isso me faz... Porque são dois sentimentos problemáticos. É preciso que você não perca numa relação o sentimento de autonomia. É preciso que você não perca o sentimento de que você é capaz. Você pode escolher estar com alguém e dividir essas funções. Mas é preciso que você saiba que você é capaz de fazer aquilo sozinho. Você não precisa de alguém. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quais manifestações de cavalheirismo a gente vê por aí. Né? Assim, eu acho isso tão louco que na minha cabeça, e eu acho que isso que eu ri também, eu só consigo pensar isso, assim, abrir a porta do carro e levantar do banco do ônibus e pagar a conta. O que mais que é cavalheirismo? Quais são as atitudes que se entende assim? Fulano é um cavalheiro. Qual o limite entre um cavalheiro, um homem meio síndrome de Dom Juan e um machista? Porque em que momento que esse homem que abre a porta do carro é o homem que vai dizer mulher minha não faz isso, mulher minha... Quanto que o cara que nos trata enquanto um bem, ele vai nos tratar enquanto um bem, uma propriedade. Então, é muito perigoso.
Deixa aqui comentários quais são outras manifestações, o que vocês acham disso, como conduzir, porque eu acho que é importante que a gente pense também as formas que a gente se sente constrangida. Essa é uma outra questão também, né? Quando o cara vai fazer esse movimento, a gente se sente constrangido de dizer, não, cara, não precisa, tá de boa, eu sei como fazer, eu sei abrir a porta sozinha, eu posso pagar a minha própria conta. A gente se sente constrangida de mostrar pro cara que a gente não precisa dele. E mostrar pro cara que a gente não precisa dele não significa que a gente não quer estar com ele. E essa é a lógica que a gente precisa subverter. A gente pode estar com alguém sem que a gente precise. E é importante que a gente possa estar na autonomia. Então me conta aqui se isso te gera crise de riso, se isso você acha uma tosqueira também, ou se você acha isso primordial para você encontrar seu príncipe encantado. Mas se você está preocupado em encontrar o príncipe encantado, te dou uma notícia. Se inscreve aqui, que tem um monte de coisa que você precisa descobrir ainda. Então, até o próximo vídeo.